Então o negócio é o seguinte, o Bairrista FC está em campo, parceria Grupo Bairrista e RDC TV. E aí eu fico a me perguntar, Júnior Maicá, Kleber Grabowska, Ribeiro Neto, que é o nosso convidado de hoje, com esse nosso programa, essa nossa live transmitida todos os dias, a que horas vocês almoçam, hein? Isso não ajuda, não contribui para acabar engordando, alguma coisa assim, comendo a todo momento, Maicá? Olha, Silvio, boa tarde para todo mundo, né? O meu almoço tem sido 2h30 por aí. E não por causa do almoço tardio, mas por causa da quarentena, eu engordei bastante. Tá pesado o clima da quarentena para mim. Então, toda hora comendo alguma coisa, comendo porcaria, dormindo muito tarde, né? Difícil. A quarentena me cobrou um preço alto que foi aumentar a minha pancinha, que já era grande. Mas por que isso? Fica beliscando como se... Mano, tudo vai pesando. A geladeira. Tu come, né? Porque aí tu acaba saindo um pouquinho daquilo que tu se propõe, não dieta, mas eu, por exemplo, de 2 anos para cá, eu me propus a fazer um outro tipo de alimentação e tal, e faço exercício, enfim, né? Mas com essa pandemia tu acaba, né, sucumbindo a algum doce a mais, né? Algum carboidrato a mais, e isso acaba repercutindo na balança. Mas ainda assim, eu quero dizer que eu estou bem, né? Estou bem e não reclamo. Tá bom assim, tá bom. Eu só tenho uma coisa que eu digo para vocês. Esse negócio de ver série, coisa e tal, né? Me diz uma coisa. É impressão minha ou os filmes... Eu não sabia que a Espanha tinha tanto conteúdo assim, cara. Porque só tem filme espanhol, cara. Série espanhola é um negócio impressionante. Bate assim, ó, os indianos, coreanos e coisa e tal. Impressionante isso, cara. Tem muitos filmes africanos também. Realmente é. Tu que entende bem disso aí, Maicá. Oi. O conteúdo prolifera nessa época de Netflix, nessa época de pandemia, e sai do centro original, que era aquele quase um monopólio, que é o centro americano de cinema, por exemplo. E acontece o seguinte, né? O Netflix era uma locadora de DVDs por correio, digamos assim. Tu recebia em casa alguns DVDs, depois devolvia sem custo algum, tinha só o custo da assinatura, né? E depois migrou pro digital, enfim, fez toda essa revolução, né, do streaming. Só que a partir de um certo ponto, os estúdios e os canais de TV se ligaram que aquele conteúdo deles ali podia ser melhor aproveitado. Era como se né, a Globo tivesse um programa dentro da Netflix e se ligou, é melhor a gente ter o nosso aqui, criar nosso produto. Então, a Netflix partiu para essa geração de conteúdo própria, né, que é muito legal também. A Netflix investe bastante em conteúdos alternativos também, documentários, séries.
E aí, claro, né, tem um limite, né? Tem um limite de profissionais na área, de dinheiro. E aí, com a explosão, por exemplo, da série La Casa de Papel, né, que é espanhola, chamou atenção para esse mercado. Enfim, tem muita coisa de Bollywood ali. Eu tenho amigos que gostam muito desse cinema indiano e tal. É uma coisa bem alternativa, né? Mas tem muita coisa, se a gente for perceber, tem muita coisa ali do cinema indiano, que é forte, né? Muita coisa do cinema argentino também tá na Netflix, que é muito bom. E a Espanha surgiu agora como um segundo polo, assim, de conteúdo, né? Tem filmes aí como Poço, e outras séries também, não só A Casa de Papel, que estão muito na moda, assim. E é um mérito, né? Eu acho que o cinema espanhol, o cinema argentino também, que são bem parecidos, sempre tiveram muito mérito nisso, né? E agora com um lugar aí, com um palco como o Netflix, com investimento para isso, ficou melhor ainda. Claro. Kleber, e amplia mercados, né? Para mim, esse é sinal realmente de inteligência. Tu amplia mercados. É verdade. Eu estava até acompanhando esse final de semana, eu dei uma corrida aí na Deutsche Welle, na RAI, na TVE da Espanha, né? E na TVE, para ver a qualidade do cinema espanhol. Dentro da programação da TVE, acho que é domingo à noite, né? No final da noite, tem um espaço reservado, que é uma atração da grade, cinema argentino. Então, né, pela facilidade do idioma, né, e até o intercâmbio que existe, assim como no futebol, no cinema também, né, o cinema argentino, que é um cinema de muito mais qualidade, talvez muito melhor organizado e estruturado por parte do governo argentino, tem mercado europeu, né? E concorrência é sempre... Neto. Hein, Silvio? Concorrência é sempre bom, né? Tem gente claro, que acha ao contrário. A concorrência é bom para todo mundo, para quem trabalha, para fomenta o mercado, sobe salário, tem mais opções, é muito bom isso. Cria um giro rotacional interessante, né? Cria um giro rotacional interessante. Não, e eu vou dizer uma coisa, viu, Ribeiro? Por exemplo, dentro desse contexto aí, essa televisão, a CNN, né? Ela chegou no Brasil como uma concorrente forte no que diz respeito à divulgação de conteúdos, porque ela chegou exatamente no momento da pandemia e começou a trabalhar diário e constantemente em cima disso. E isto fez com que outras emissoras já tradicionais, a Globo, por exemplo, a Globo News, por exemplo, fortalecessem, amplificassem o seu trabalho. Porque, por exemplo, o que se viu ontem à tarde no país, em termos de cobertura, para aquele episódio da divulgação do vídeo da reunião no Palácio do Planalto, comandada pelo presidente Jair Bolsonaro há alguns dias, foi uma coisa enlouquecedora em termos de disputa para buscar a informação o mais rápido possível, correndo-se atrás do vídeo, e isso ainda não aconteceu de parte das emissoras de televisão, não sei se isso vai acontecer no dia de hoje, mas a verdade é que esta disputa na busca do conteúdo ficou fortalecida por essa chegada da televisão da CNN aqui no Brasil. Eu só acho o seguinte, é uma opinião muito particular, tá? Eu sempre tive a CNN como uma referência de altíssima qualidade, né? Em termos... não só nos Estados Unidos, mas a CNN tem em vários países, né? Inclusive na Ásia. Eu só achei, aí, eu repito, é muito particular. Né? E quando eu comecei a ver a CNN, né? Você vê que a CNN contratou alguns jornalistas de exceção, e é verdade, mas foram poucos. A base dos profissionais da CNN, na minha humilde opinião, olha, deixa muito a desejar. Eu esperava muito mais em termos de qualidade, e estou falando da nossa área. Como eu não sou corporativo... Mas, Ribeiro, como é que você vê essa análise aí de quadro de profissionais da CNN em relação à Globo News quando ela nasceu? Acho que a Globo News também, no primeiro momento, botou a prata da casa, né? Só que, talvez por CNN ter esse peso de ser uma CNN, tu esperava um time de primeiro grupo, né? Assim... Provavelmente seja isso, e você lembra bem porque em outros canais de vasto de programação muito ampla, como o caso do Sport TV, né, da Fox, também tem esse problema, né? Mas tiveram mais, né? Qualificaram um pouco mais. Pode ser por aí, realmente você está correto. Agora, pelo nome, talvez eu esperasse algo já mais, e pelo investimento que podia fazer, né? Eu esperava um pouquinho
um pouquinho mais, esperava um pouquinho mais realmente da CNN. Tanto que eu não consegui me acostumar a ver ela ainda não, porque não me agradei, assim. Mas é uma questão muito pessoal. Tirando o Silvio Benfica, qual é o grande nome do jornalismo brasileiro da atualidade? Mas a verdade, porque assim, ó, aquela grande personalidade do jornalismo, eu acho que já não existe, né? Isso aí nós vamos colocar a mão num vespeiro aí, tá? Isso tem atingido a nossa classe em vários setores. O esporte, então, é brincadeira. Mas aí eu vou dizer para vocês, aí é uma opção que se está se tendo já há algum tempo dos veículos, especialmente os tradicionais, mas é uma opção financeira colocando a qualidade em segundo plano. Isso aí, na minha opinião, é inegável, tá? Mas isso tem muito a ver também com uma certa banalização da informação, com a banalização da opinião. Hoje todo mundo tem opinião, hoje todo mundo tem um veículo, basta ter uma página no Facebook ou um canal no Instagram. Quer dizer, então isso fez com que e isso, na minha opinião, entende? Eu repito sempre, né? É uma coisa que vai estourar logo ali. Porque se vocês observarem bem, o leitor, o ouvinte, o telespectador, ele propriamente não segue veículos. Ele segue pessoas. E as pessoas ainda têm, graças a Deus, eu diria, uma grande importância nesse mainstream, porque a sua credibilidade, o seu conteúdo ainda fazem valer mais do que qualquer enchimento de linguiça, se é que vocês me entendem. Perfeito. Eu quero passar para o Maicá em seguida. Eu só quero dizer o seguinte, assim, ó, a gente não vai avançar tanto também em questões nossas, porque daqui a pouco estas nossas questões não interessam tanto o público que está nos assistindo neste momento. Eu só coloquei essa questão da CNN, que eu observo que faz, independente dos profissionais, um trabalho que, em princípio, me agrada e que é de instantaneidade, porque daqui a pouco entra alguém, ou um comentarista, ou um repórter dando uma informação em primeira mão e as outras saem atrás, e isto para o mercado, Júnior Maicá, é interessante. Esta provocação jornalística me parece que estava faltando dentro do Brasil. Em termos de televisão. Silvio, assim, a gente estava falando agora há pouco em concorrência, né, e como concorrência é bom, e acho saudável a gente ter mais canais, enfim, é bom para o mercado jornalístico que está minguando, né, a gente cada vez vê mais jornais e veículos fechando, enfim. Isso é uma outra discussão. Ontem fechou a Rádio Globo de São Paulo. Que é veículo mais tradicional que a Rádio Globo de São Paulo, Silvio Benfica? Não. Fechou? Não, fechou. E esse caminho vai ser perseguido ali adiante pela Rádio Globo do Rio. Sem dúvida. E assim, na questão a gente pode discutir. Eu acho que hoje tá todo mundo, toda opinião tá meio que dividida em lados, né? Mesmo quando as pessoas não querem estar em um lado, elas são colocadas. Aí, cara, é uma discussão muito longa. A gente vai ter que fazer um programa de 5 horas para debater isso. Dá um seminário, Júnior. Dá um seminário. Dá um bom debate. Eu acho que tem uma questão que tá pegando muito, é que tem gente mentindo, né, para defender suas opiniões. Tem muita mentira rolando aí. E surpreendentemente, fico triste, alguns jornalistas experientes, pessoas que eu cresci vendo na TV, lendo e assistindo para defender uma ideologia surrada, acabam entrando nessa onda aí. Enfim, mas como canal, CNN, eu não gosto dessa coisa de debate, por exemplo. A CNN está promovendo uns debates, né? Eu não acho muito legal esse tipo de coisa. Até a Globo News também entrou nessa onda aí, tem colocado... Na verdade, assim, eu gosto do debate, tá? O que eu não gosto é de pessoas terraplanando aí, defendendo o indefensável, mentindo na TV. Mas enfim, acho que a CNN tá um pouco programa do ratinho ainda. Acho que falta mais Globo News no sangue da CNN, Brasil. Perfeito. Mas se tu vais colocar no ar um debate, tu tem que dar oportunidade mesmo para malucos. Isso é importante, então, porque o Brasil está assim. O Brasil está assim, ele está polarizado, infelizmente, e aí, infelizmente, tem que se ouvir os dois lados. Eu concordo, Silvio, esses dias eu estava conversando com o pessoal, enfim, trocando ideia no Twitter e tal, e eu acho que a censura não é o melhor caminho, mas até que ponto
dar palco para uma pessoa tipo Osmar Terra, por exemplo, que tá mentindo descaradamente sobre o coronavírus, sabe? Isso é um debate ou é palco para fake news, né? Eu não sei até que ponto isso funciona, sabe? Mas é uma coisa que precisa de um debate também, né? Só um pouquinho. Isso aí é uma coisa que sempre houve, só que ele está mais descarado agora por causa das plataformas sociais. Por exemplo... Ribeiro, mas é que assim, ó, desculpa te interromper. Se o Osmar Terra vem e dá a opinião dele... o Osmar Terra é médico, né? Se o Osmar Terra dá a opinião dele, enfim, vem e traz argumentos, tá ok o contraponto, entendeu? Eu não espero num debate ouvir só o que eu quero ouvir. Só que quando o cara chega e diz que o coronavírus... tá tudo publicado no Twitter dele. Ele diz que o coronavírus não mata tanto, que não é um vírus forte, que tem que sair de casa para resolver o coronavírus, porque vai morrer mais gente em casa do que na rua. Ele tá mentindo. Ele tá usando... Ele botou uma roupa bonita na mentira dele e tá entregando isso pra uma banda de gente que acredita nisso. Então aí eu já não sei se é debate ou se é palco para fake news. Mas o palco está aberto, a rede social abriu o palco para tudo que é tipo de imbecilidade, de idiotice, de mentira, de trairagem. Eu vou dizer, e eu não queria fazer isso porque acaba falando da polarização, né? Tu acaba tendo que falar dos dois, é que nem Grenal, tu tem que falar dos dois para evitar. Por exemplo, vai ter uma live agora, não sei que dia é esse, não sei se é domingo e tal. Olha o termo, olha qual é a sinopse da live: combate à corrupção. Quem é que vai fazer a live? Lula e Zé Dirceu. Aí, velho, aí tu quer o quê? Então não adianta, a mentira tá dos dois lados, sabe? Isso não é debate, né? É um louco nos governando e os ladrões soltos da cadeia. Então, e aí? Que é o Maicá que tu ia dizer? Não, é que aí quando não é debate, né? Isso aí não é debate. Isso não é debate. Não é Esse debate. é o detalhe. Colocar duas pessoas com a mesma ideia para conversar, né, alinhadas, não é debate. Não é. E isso é falar para o seu público. E, Silvio... Isso é que preocupa, é que a polarização faz com que, volta e meia, num momento de uso extremo das redes sociais, num momento de proliferação das lives, que daqui a pouco se junta determinadas pessoas para falar para o seu público. E aí é difícil tirar alguma coisa mais importante, positiva e impactante, se for assim. Por exemplo, quando vai para o debate também tem esse outro lado. Por exemplo, hoje pela manhã teve uma entrevista polêmica aí do Roberto Jefferson, né, na Gaúcha, dizendo que o fuzil vale mais que a toga, enfim. Eu vi um pessoal dizendo que, olha, não tem que entrevistar, não tem que ouvir esse tipo de gente e tal, não tem que dar palco para esse tipo de manifestação. Aí eu já discordo, eu acho que tem que ouvir, entendeu? Porque é uma opinião dele. A diferença entre o que ele e o Osmar Terra estão fazendo é que o Osmar Terra está mentindo sistematicamente sobre um problema que a ciência está dizendo que é o contrário, né? Aconteceu com o Bolsonaro, inclusive, que compartilhou no Instagram dele uma postagem de um deputado federal do Ceará que era falsa, que usou de argumentos falsos para justificar, dizendo que morreu mais gente de infecção respiratória no passado do que de coronavírus. Era uma mentira, o Instagram derrubou a postagem. As redes sociais têm esse dever também. O Twitter, por exemplo, está infestado de robôs, né? Robôs pagos para subir hashtag, enfim, não faz nada. Né? Não faz nada para conter. Mas aí, voltando ao assunto, o Roberto Jefferson e usar o microfone e dizer, olha, um fuzil vale mais que uma toga, é a opinião dele. É uma opinião absurda, uma opinião que num país sério daria cadeia. Mas é a opinião dele, ele não está mentindo. Né? É a opinião absurda dele. Agora, por exemplo, o que o Osmar Terra está fazendo já é desinformar a população. O que o próprio Bolsonaro está fazendo, né? Por sorte, o Instagram, por exemplo, derrubou essa postagem. Agora, esses debates com esse tipo de argumento, eu não sei por que ouvir o Osmar Terra, por exemplo, se todo mundo sabe que ele está mentindo.
Vamos fazer o seguinte. Bom, esse já começou assim, nesse ritmo, o nosso Bairrista FC, naquilo que eu digo todos os dias, a parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV, canais 24 e 524 da NET Claro. Os assuntos vão surgindo, como esses que a gente estava abordando nesse momento, porque o jornalismo é instantâneo e tudo começou na questão da CNN. Eu, aliás, abri só para falar sobre um programa que eu vi ontem na CNN, ontem no final da noite, chamado Ícones e Celebridades, onde biografias, digamos, feitas de forma rápidas, apresentaram um pouco da história do Charlie Chaplin, um pouco da história da Marilyn Monroe, um pouco da história do David Bowie. Eu digo, opa, aqui está um programa interessante nesse momento na CNN. Não sei se é todo dia, mas foi ontem à noite uma coisa realmente maravilhosa que eu gostei, porque a gente começou o nosso trabalho falando de séries, falando de filmes que estão sendo apresentados nesse momento, por exemplo, pela Netflix. Não sei se o Kleber ia falar alguma coisa a respeito, porque em seguida eu quero colocar o Campeonato Gaúcho aqui para a gente debater. Não, eu ia trazer duas novidades aí, uma a respeito do Campeonato Gaúcho, Silvio, mas eu aguardo o teu comando, e uma outra informação que o Fabiano Baldassi colocou nas redes aí, que os jogadores do Internacional chamaram a direção para conversar sobre redução salarial. Essa Kleber, Maicá e Ribeiro, me parece ser uma notícia positiva. A gente vinha cobrando isso no programa, inclusive, porque nos clubes de futebol, nós estamos lidando muito com demissões de quem ganha R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês. E não se vê uma manifestação mais forte de jogadores de futebol, especialmente nos grandes clubes, e também dos clubes no que diz respeito. Olha, demite-se esse que ganha R$1.000, R$2.000, R$3.000 e não se chama o jogador que ganha 300, 500, 700, R$1 milhão por mês para tratar de redução de salário. Quer dizer, surge uma notícia nesse meio aí que parte, é isso, Kleber, pela informação do Baldasso, dos jogadores do Internacional? Exatamente, acho que essa é uma providência muito inteligente, Silvio, e tem um negócio que está acontecendo, né? Eu acho que os times pequenos eles foram mais inteligentes e mais transparentes na negociação. Lá no começo, né, o Ceará, o Fortaleza e o Bahia chamaram seus grupos e disseram, a gente não tem como segurar da maneira que está, né? Então vamos antecipar para depois não ter que demitir, né? E aí fizeram uma negociação onde até vai ter uma devolução quando a situação começar a se definir. Os jogadores do Santos, eles meio que fizeram uma queda de braço com a direção, e hoje a direção anunciou, aliás, ontem a direção anunciou redução de 70% nos vencimentos dos atletas. Então eu acho que, para não ficar, né, com essa faca no peito aí, tipo o que o Santos fez com seus jogadores, acho que o Internacional, mesmo um pouquinho atrasado, acho que os jogadores estão tomando consciência da realidade, porque daqui a pouquinho os times vão diminuir de tamanho e vai faltar emprego. Vai faltar, a gente vai viver uma releitura a respeito do tamanho do time e do dinheiro que vai circular no futebol. Em todos os setores, me parece que o futebol vai mudar depois desse momento que a gente está vivendo. Não tenho dúvida que vai mudar por imposição, não por escolha, né? O que eu acho é o seguinte, é que não adianta o Santos reduzir 70% por querer reduzir, porque uma hora essa conta vai vir. A CLT, a lei, né, dá aos clubes o direito de reduzir até 25%, né? Isso que diz a lei. Mais do que isso é negociação. E essa negociação tem que ser registrada. Tem que ter anuência jurídica. Senão, essa conta virá depois. Entendeu? O que resta, eu tenho um pouco de dúvida. Esses 70%, primeiro, será que houve negociação ou foi imposição? Segundo, vale por 2 meses, é isso? Ou vale até o final dos contratos agora? Essa informação ainda não tem, né, Kleber? Não, do Santos são 3 meses, né, de corte de 70%, e a negociação era o seguinte, o Santos pediu, os jogadores aceitaram, acho que 30%, o Santos pediu 50%, e aí, como os jogadores meio que cortaram a relação, o presidente do Santos, que já está queimado com um grupo de jogadores, assumiu a bronca e resolveu botar em 70%. Bom, aí tem razão o Ribeiro. Essa conta vai ter que ser paga mais adiante, seguramente, na Justiça. Hein, Júnior Maicá? E não querendo ser estraga-prazer, Silvio Benfica, eu gostaria que os jogadores tivessem feito isso antes. Talvez tivessem salvado alguns empregos. Pois é. E aí, Maicá? Silvio, não vai ter solução, né? Os jogadores, eles estão se continuar nesse ritmo, os jogadores vão quebrar os clubes. A verdade é essa. Porque
Foi o que eu falei aqui na segunda. É bom os jogadores aproveitarem bem esses contratos aí, porque serão os últimos esses contratos poupudos aí que eles estão vivendo, de 400, 500, não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro nem para seguir adiante. Então, e outra, se os jogadores não derem um passo atrás agora, né, o mercado europeu não vai contratar. Aliás, o mercado europeu está contratando assim, a dedo, né? Tô falando nesse nível mais alto aí. Sai um Lucas Paquetá, um Vinícius Júnior, o Arthur, tá saindo só os de exceção, né? Não tem mais aquela história de fulano e jogar na Bélgica. Não tá rolando isso. E vai diminuir ainda mais agora, porque a crise é global, né? É uma recessão mundial que nós vamos encontrar. Então, se os jogadores não derem um passo atrás agora, não abrirem mão de alguma coisa de maneira significativa, é bom aproveitar esses contratos, que serão os últimos. E olha, se os clubes conseguirem honrar eles, né? Se os clubes conseguirem pagar até o final. Mas eu ainda duvido um pouco disso. Gostaria que você estivesse certo, Júnior, porque nós estamos falando de torcedores quase amadores que trabalham com dinheiro que não é deles. E é por isso que os clubes pagam essa fortuna, essa ilha da fantasia, para alguns jogadores. E repito, né? A gente não pode falar jogador de futebol, porque 95% não vivem essa realidade. Isso é uma elite, uma casta completamente fora da curva, diante de um país que vive dificuldades imensas, mas que tem esses irresponsáveis que pagam fortunas para alimentar o seu próprio ego, né? Um ego irresponsável, muito confortável, que não trabalha com o seu próprio dinheiro. Agora, tem o seguinte, você vai ver, o dia que os impostos federais fossem sérios, isso não estaria acontecendo. Por que eu digo? Porque os clubes que devem muito, devem, na sua maioria, impostos e taxas federais, que, por uma questão cultural do nosso país, onde não se mexe com a paixão do torcedor, que é cega, e isso dá voto, que são, na verdade, eleitores, o que acontece? Se empurra com a barriga. Então, os grandes clubes brasileiros todos eles devem, fortunas, né, em impostos. Tá? Aí surge um Profut, sempre se dá um jeito para, né, empurrar com a barriga. Só que agora, esses clubes estão devendo para CNPJs. Estão devendo para terceiros. E aí não tem empurrar com a barriga. Então, o Corinthians, que está afundado em dívidas, ele tem alguém para pagar. Esse aí tem para cobrar. Só que o dia que voltar à normalidade, vai ter um outro André Sanches, vai ter um outro que vai aceitar pagar uma fortuna para satisfazer o seu ego. E a torcida da Corinthians, vamos jogar para a torcida. E assim que acontece, né? Eu tenho que ser o Flamengo, por exemplo, vivendo uma situação muito boa, ganhando bastante dinheiro, fez vendas incríveis com jogadores muito jovens, gastou uma fortuna com esse grupo de jogadores, comprando jogadores desnecessários, porque contratou jogadores para o banco de reservas, pagando fortunas. E Ribeiro, e agora, o que vai acontecer? Não, e agora os clubes agora têm uma oportunidade gigante nas mãos de baixarem a bola, né? Porque assim, eu não cobro nem espero a união dos clubes. Se não aconteceu quando eles foram negociar em bloco, por melhores valores em cotas de TV, enfim, não vai acontecer agora na crise. E sempre vai ter um clube que vai querer puxar o tapete do outro, enfim. Mas assim, os clubes, pensando neles mesmo, sem pensar numa liga, né, alguma coisa assim independente, falando por Grêmio Inter aqui, por exemplo, tem uma boa oportunidade de não correr mais o risco de pagar 400 mil pro André, por exemplo, ou 350 mil pro que veio do Goretz lá, o lateral esquerdo, Natanael. Entendeu? Os clubes têm essa oportunidade agora. Pelo menos eles têm essa desculpa agora de não ter esse dinheiro para gastar com porcaria, entendeu? Então acho que é uma boa oportunidade para os clubes agora. É um momento de reavaliação. Eu acho que essa análise das contratações precisa ser mais profissional, mais baseada em estatística também. É algo que acontece já nos esportes nos Estados Unidos. Eu sei que os esportes nos Estados Unidos são mais metódicos, né? Eles são baseados por jogadas. O beisebol, o futebol, o futebol americano, eles têm uma dinâmica que é diferente do futebol. Júnior, sabe o que falta, Júnior? Sabe o que falta? Uma coisa básica que qualquer empresa séria faz quando contrata um funcionário:
uma entrevista. Tu acha que se tivesse um dirigente com competência, se tivesse conversado com o seu Tardelli antes de contratar ele para aquela fortuna, ele não pagaria? Porque ele tiraria de uma entrevista o que esse jogador tinha de realmente real interesse em vir jogar no Grêmio. Né? Mas Qual era o a sua Renato disse ambição? que com ele o cara joga. Mas aí que tá. É isso aí que não pode. Isso não pode, mas quem é que veio com o Renato e ele recuperou? Vamos falar bem a verdade. Quem é que ele recuperou? Mas esse é um detalhe, digamos que incide exatamente em cima de direções ainda amadoras do futebol. Nós ainda vivemos isso. Cada direção de futebol, de grande clube do Brasil, tem o seu diretor executivo. Por exemplo, que é, em tese, o que realmente entende de futebol, que conhece os jogadores. Mas este, de alguma forma, é colocado num segundo plano, porque na hora das decisões, na hora das entrevistas, quem vai para frente é o diretor político. E esse não tem a capacidade, por exemplo, em tese, de um diretor executivo. Mas mais do que isso, é o diretor político que decide, talvez ouça o jogador, por trazer um jogador pagando R$1 milhão, baseado numa informação de um técnico como o Renato, que diz, traz que eu recupero esse jogador. Então, é muito emocional a decisão. Tem que ter a razão, Claro. Ribeiro. É muito emocional. Para aí, E o pior... O Renato diz que vai resolver e vai recuperar esse jogador. Muito bem, vamos contratar um contrato de 1 milhão, 1 milhão e 200 por mês durante 2 ou 3 anos. Isto, por favor, beira a irresponsabilidade, não pode ser assim. Aí o jogador não é recuperado pelo Renato e o que acontece? Um ano depois tu perdesse um monte de dinheiro. A gente tava falando e tem outra Grêmio, coisa, né, mas... e o pior, Kleber, é que o Renato ainda vai numa coletiva e vai falar mal do diretor executivo, jogando ele para as feras. Isso é uma loucura! O que é, Kleber? Isso também vale para o Internacional lá atrás, né? O Internacional trouxe um valor estratosférico o Anderson, né? E olha como foi difícil pagar e se desfazer desse jogador, né? Esse aí talvez tenha sido o maior exemplo, né? Tem um contrato, sei eu, de 500 mil por mês durante 5 anos. Yeah. Na época, eu me lembro que na época, quando veio a notícia, já tinha... Claro, ninguém ia falar isso em público, né? Ninguém tinha provas ou enfim... Mas o cheiro de falcatrua era muito grande, né? Já tinha essa contratação do Anderson, pelos valores e pelo tempo, assim, já foi uma coisa completamente descabida. Tem um filme, Silvio Benfica e meus amigos, chamado O Homem que Mudou o Jogo, né? Que é sobre... Brad Pitt. Com Brad Pitt. É uma história real de um general manager, né? Que é o cara... Os clubes lá, os times lá nos Estados Unidos são franquias, né? Só tem um dono, uma empresa, e esse general manager é o cara que fica abaixo da diretoria, do presidente, e cuida de todo o clube, e também da parte esportiva. E ele é um cara que acaba adotando, através de um jovem rapaz que ele conhece, medidas de estatística, né? Eles não tinham dinheiro, então eles montam um time baseado em outras... Era um costume dos times de beisebol nos Estados Unidos usarem os olheiros, né? Os scouts, como a gente usa aqui. O cara olha, esse aqui é bom, esse não é. E eles começaram a montar um time baseado em estatística, realmente com software de computador, enfim. Não estou dizendo que é algo que se aplique aqui, porque o futebol é uma coisa diferente. O futebol tem muito do improviso dentro de campo, né? Por ser um jogo livre, um jogo que se joga com os pés, eu acho que tem muita diferença. Não é aquela coisa sistemática de por exemplo, no beisebol, que é um arremessador e um rebatedor, né? Que tu pode fazer uma estatística muito mais detalhada disso. Tu não consegue definir de qual lugar. Tu até tem as tendências do jogador dentro de campo, né? No futebol, mas tu não consegue definir que ele vai chutar sempre do mesmo lugar ou sempre do mesmo jeito, né? Sem a marcação ou com a marcação. O beisebol é um esporte diferente. Mas aí, é um bom filme pra galera assistir, Ribeiro. Porque o cara, assim, inclusive, não via os jogos. Ele contratava, fazia todo, mas os jogos ele não assistia, porque ele tinha um emocional dele que não deixava ele ver os jogos. Não vou dar um spoiler, tá? Total. Mas eu vou dizer o seguinte para ti.
tá? Eu me preocupo muito com essas eu só não gostei quando ele bateu com o carro no final, né? E aí não conseguiu terminar e o time perde o campeonato, mas não vou dar spoiler. Olha aqui, ó, eu tenho muita bronca. O filme foi contado do início ao fim. Mas não vou dar spoiler. Eu tenho uma bronca com esse negócio de estatística, o Júlio Maicá, por o seguinte, ó. Estatística, Ribeiro, estatística é a arte de espremer os números até que eles confessem. Aí é que está. Só que os números têm vida. Os números são seres vivos. Tá? O Kleber, que é um homem de estatística, né? Foi especialista. Eu vou dizer o seguinte, ó. Vou pegar um que virou modinha aí, não sei se é ainda hoje, tal de Footstats. E aí, eu vi muito comentarista usar o Footstat como base para o seu comentário. E eu vou dizer, não, calma um pouquinho. Eu acho que o Footstat ele é muito bom para uma parte dessa história. Vou ser bem mais específico. Tu pega qual é a orientação do Footstat. O Footstat é o seguinte, ó. Eu, Ribeiro Neto, tá? Jogava mais ou menos, tá? Chego na cara do goleiro, entendeu? Cheguei, tô indo, vai Ribeiro Neto, com a bola dominada, entrou na área, sai o goleiro, e aí eu trupico, entendeu? E dou um peido na mão do goleiro. O que aconteceu? O Ribeiro Neto perdeu um gol feito, correto? Ou tu faz tipo o Luciano, o Luciano no Grenal, tenta fazer o que não sabe e bota pra fora. Para o Footstats é chute certo. Então, para mim, os números quantitativos não me servem, sabe? Eu tenho que analisar eles de forma qualitativa. Não é que chute certo, o cara perdeu o gol na cara do goleiro, velho. Não existe isso aí. Então, é que nem os cruzamentos. Cruzamento certo, cruzamento... O que é o cruzamento certo? Depende muito do posicionamento do outro na área, se ele está bem posicionado ou não. Então, é muito subjetivo isso aí. Claro, Ribeiro, isso é exagero. E isso é ajuste. Eu acho que todos os movimentos que buscam avançar, eles partem de algum exagero e precisam ser ajustados com o decorrer do tempo. Porque senão, daqui a pouco nós vamos invalidar qualquer trabalho dentro dessa área, que para mim é uma evolução no futebol, e ficar só com aquele negócio técnico, entrega as 11 camisetas, vão lá porque você sabe o que faz. Perfeito. Não pode ser assim também. Perfeito. E nós ainda temos gente que trabalha com uma ideia do futebol absolutamente conservador. Não, para aí, pessoal. Tem que fechar a casinha. Bota mais um volante aqui. Se possível, diria até centro médio. Bota mais um centro médio que é certo que vai se defender bem. E daqui a pouco a realidade e os próprios números mostram que não é exatamente isso. Às vezes, o time marca melhor jogando com jogadores que, dentro de um movimento de avançar a sua marcação para impedir a saída com qualidade de bola do adversário, com uma saída com mais tranquilidade lá de trás, esse time acaba com jogadores que não são todos eles volantes, como alguns querem, acaba marcando melhor. Mas esses são os números qualitativos. Vou te dar um outro exemplo, que eu uso o Guinha Azul como exemplo, tá? O Guia Azul era um maluco, porque tinha uma parte física fantástica. Pega esse xodó aí, que é o campo de calor, tá? Campo de calor. Você viu aí que o jogador andou por todo o campo. O Guia Azul destrói esse app, porque o Guia Azul, a tela dele tá lotada. Ele andou por todos os lugares do campo. Isso não quer dizer que ele estava certo, porque ele deve ter andado na maioria do lugar errado. Ribeiro, não tem que fazer nada lá. Para aí, Ribeiro. Para aí, daqui a pouco o mapa de calor vai mostrar que o jogador correu mal. Se posicionou de forma errada. O mapa de calor não pode ser levado só sobre o aspecto positivo. Ele também mostra defeitos. Mas é que tá. Ele mostra de forma qualitativa, tipo, em determinado momento do jogo ele estava ali, naquela posição. Diz o campo de calor o que ele estava fazendo ali? Não diz. Aí que tá. É quantitativo, não é qualitativo. O que tu falou, eu concordo plenamente. Eu acho que isso veio para avançar, veio para agregar. Só que não pode ser uma coisa assim, imposta, uma tábua, sem tu poder ler o que está acontecendo. Não. Mas aí quem quiser fazer desse jeito, faça. E vai fazer errado. Eu acho que é uma questão de ajustes,
vem para avançar, mas há exageros, assim como, na minha opinião, há exagero em só entender que o futebol é aquele que se jogava na década de 60 ou 70. Bota em campo e vocês vão lá jogar. Aqui tem que ter 3 volantes, porque nós vamos marcar bem com esses 3 volantes. Aí os caras não jogam nada. Aliás, isso foi um avanço, porque nós já tivemos volantes que não tinham técnica suficiente, que jogavam pouco e que até foram campeões mundiais. Olha o Edinho no Internacional. Hoje, o futebol não tem mais espaço para um volante como o Edinho, por exemplo. É avanço. Kleber, o que tu acha disso, Kleber? Olha, eu acho que essas informações, essas ferramentas, elas são muito úteis, tanto para quem está trabalhando no comentário, na avaliação, como quem está trabalhando na preparação. Eu acho que tudo é uma questão de interpretação e saber usar. Eu acho que esse dado aí que o Ribeiro colocou a respeito da chance de gol perdida, o número frio não expressa muita coisa. Agora, se tiver a interpretação correta, né, aí é um acréscimo. E eu acho que também tem muita coisa aí que veio como novidade e foi despejada. Eu acho que agora está passando por uma depuração. Acho que as pessoas estão começando a filtrar melhor o que tem à disposição. Antes era muito tempo de bola, posse de bola, do futebol improdutivo, que enchia o saco. Acho que a gente está evoluindo, sabendo usar. Isso. E tu, Maiká? Eu acho que é um mix. Tem que usar de tudo um pouquinho, mas tem que não estabelecer verdades absolutas, eu acho. As estatísticas estão aí para... Eu até estava falando sobre isso agora na questão das contratações, né? Se tivesse um jeito de... Eu sei que os clubes, e, enfim, o pessoal tem softwares com... informações, estatísticas detalhadas dos jogadores, nunca vai substituir o olhar também, né? O futebol também tem uma questão de fase, de ciclos. O jogador perde o foco muito rápido. Tem gente que cumpre um objetivo na carreira e acaba abdicando dela. Acho difícil que o Tardelli, por exemplo, que foi uma coisa que a gente citou aqui, não tenha um caso que a gente citou aqui. Acho difícil que o Tardelli não tenha sido perguntado, né, quando veio para o Grêmio e tenha respondido algo diferente de tô afim, quero jogar, quero voltar, tô com gana. Mas é que tá, uma entrevista, ela é técnica. Uma entrevista de emprego, para quem é gestor, é uma entrevista técnica. Você tem caminhos para tirar do jogador algo talvez que ele não queira dizer, ou que está subentendido. Então, é óbvio que ele vai ter que estar muito afim, que quer, isso aqui. Mas isso não é uma entrevista. Mas aí tem que pegar... Eu me lembro, o Internacional contratou o Fabiano, né? Ele veio do Juventus de São Paulo. Disse, e aí, Fabiano, como é que tá? Chegando aqui o Internacional. Disse, é muito bom vir para o Internacional e tomara que eu consiga sair daqui para ir para um time grande, né? E assim, eu acho que aí pega número do Tardelli, estatística, assiste os jogos, né? Hoje tem como assistir todos os últimos 10, 15 jogos dele, enfim... Faz um parâmetro de nível de campeonato, etc., esse tipo de coisa, porque senão fica muito... É que o Grêmio, por exemplo, o Grêmio tem uma questão que é a seguinte, né? O Renato é um cara que tem muita influência, que tem muita história no clube, e é o chefe do setor técnico, né? Digamos assim, o treinador é o cara que contrata é o cara que gosta ou não do preparador físico, do auxiliar, do preparador de goleiros, enfim, que pede ou não jogadores... Os clubes brasileiros não têm muito bem essas definições, não têm muito bem definidas essas posições, né, hierárquicas dentro de um clube, e tem outros fatores também, a questão da idolatria ao Renato, por exemplo, né, não só o Renato, quando tu traz um treinador, por exemplo, Grêmio ou Inter vão lá e contratam o Tite agora, vai ser difícil um diretor, um executivo chegar e impor alguma coisa ao Tite, né, com o cartaz que ele chega, com o currículo dele. O Tite é um exemplo, enfim, o Grêmio e o Inter dão um chute na lua aí e trazem o Galhardo, do River, por exemplo. Ele é um cara que ele pode até ouvir, vai da diplomacia dele, mas a palavra final vai ser sempre dele. Eu acho que os clubes não têm muito bem isso estabelecido, quem contrata, quem não contrata. Essa função do diretor de futebol também foi uma coisa que inflacionou muito, né? A gente viu diretores de futebol, executivo de futebol ganhando 300 mil salário de jogador. O futebol gera suas próprias bolhas, né? Como é um esporte que movimenta muita grana, que tem muita exposição, muitos fãs, acaba virando uma bolha sempre grande. E acho que agora a gente, como eu disse antes, essa pandemia vai poder pelo menos dar uma oportunidade para os clubes pisarem no freio
e talvez restabelecer algumas medidas dentro dos clubes para profissionalizar, para escolher melhor, para não ser tanto no olho, não ser tanto na emoção, na camaradagem. Esse joga comigo, esse não joga, enfim. Isso é uma coisa mais técnica. É verdade. O futebol tem o lado passional, né? O futebol tem torcedor, o clube tem torcedor, a empresa não tem. Por isso esta comparação que é feita de se fosse dirigente, diretor de uma empresa, não faria isso como no futebol. Mas no futebol é bom que se diga, a pressão é realmente enorme a partir de um contingente de torcedores e especialmente a pressão interna e principalmente na hora de ter que demitir o técnico. E a gente sempre trabalha com isso, né? O pior ainda é a pressão interna. Olha, esse técnico precisa sair, esse tipo de coisa. Sem maior conhecimento, inclusive, do tipo de trabalho que está sendo feito pelo treinador. Mas vocês têm razão, nós estamos vivendo um momento que indica que ali na frente o futebol necessariamente terá que mudar. E Silvio, Agora, Silvio, Oi, fala? Só para encerrar isso, só para dar mais um pitaquinho, eu acho que falta também nos nossos clubes, né? Até a gente está vendo agora, por exemplo, essa questão do Ferreirinha aí no Grêmio, que, né, o empresário fala por ele, enfim, definiu tudo que ele vai fazer ou não. Eu acho que a gente peca também na formação como atleta. Né? A gente tem, claro, os jogadores começam muito cedo no Brasil. O jogador de futebol tá estourando no time, já está participando do grupo principal aí com 17, 18 anos, dependendo da capacidade dele, ou 20 anos. A gente se preocupa muito na formação técnica do jogador e não na formação como cidadão. A gente o Kleber e eu, a gente estava citando ontem a série sobre o Michael Jordan, né? O The Last Dance, que é sobre o Chicago Bulls histórico, enfim. Aconteceu recentemente com o LeBron James também, que voltou para o time da cidade dele para tentar vencer um campeonato, acabou conseguindo de maneira histórica, né? Cleveland não comemorava um campeonato há 50 anos, enfim. E a gente vê muito isso na NBA, sabe? Essa formação do cidadão ao redor do atleta, né? De como eles têm uma coisa definida com a carreira deles, de não ter essa... claro, é uma exigência diferente, a gente sabe que o futebol é uma coisa global, mundial, a NBA é também, mas não tanto. Então, acho que no Brasil a gente peca muito isso. Eu sei que os clubes têm investido em formação, os jogadores terminam a escola, estudam. Eu sei, o Grêmio tem um jogador, se não me engano, não sei se é o PP que tá fazendo faculdade também, o Grêmio está pagando, enfim, fica do critério do jogador. Mas a gente sabe que, por exemplo, na NBA, eles saem da universidade, né, passam pela universidade e aí vão pro profissional. Aqui a gente não tem essa oportunidade realmente, mas se a gente investisse um pouco mais na questão psicológica dos jogadores, né, a gente não teria jogadores se perdendo tanto para noite, para balada. Isso é mudança cultural, nós temos que avançar muito nesse aspecto. Mas, Maicá, deixa eu só colocar aqui uma coisa que eu tinha chamado a atenção. A proposta da federação para o retorno do gauchão. Notícia do Bairrista ontem à noite, por exemplo. Início na metade de julho, e isso tudo também vai depender do que acontecer em termos de avanço do coronavírus. Mas, em princípio, e que bom que eles tenham descartado não apenas o mês de maio, porque em determinado momento se pensou em maio, mas também tenham descartado o mês de junho. Então, início na metade de julho, sem rebaixamento, que indica que no ano que vem teremos um Campeonato Gaúcho com 14 times, livre para novas inscrições, em função de que muitos times dispensaram vários dos seus jogadores, times do interior do estado, e o Gauchão de 2021, como eu falei, com 14 equipes. Está na mesma proposta da federação, faltando apenas, gurizada, a oficialização. Na verdade, falta para a proposta ser oficializada, tem que ser unânime, né? Esse foi um pedido da federação quando apresentou a proposta. Ontem o presidente do Brasil de Pelotas não se manifestou, né? Teve que sair um pouco mais cedo da reunião, mas em princípio concorda. E tem um rame-rame aí, o pessoal lá de Ijuí, que está acompanhando o São Luís, está sondando todos os dirigentes para ver se vai ter aprovação, né, unanimidade, se vai passar na reunião. Parece que o São José está um pouco reticente em relação ao campeonato com 14 times do ano passado. Seria o único voto que ainda não está completamente definido. Mas a tendência é que seja aprovado. E eu acho que a federação age muito bem, age com cautela, age com prudência, o campeonato está mantido, e eu acho que resolve aquilo que é a questão fundamental, né? Porque existia aí um bloco que não queria a retomada do Campeonato Gaúcho, que é o do Novo Hamburgo, do Pelotas e do São Luís, que estão seriamente ameaçados pelo rebaixamento. No momento que, né, tira o rebaixamento da pauta, né, que mantém a vaga para todo mundo, ter pelo menos uma temporada para se reorganizar, acho que tem o apoio de todo mundo. E o campeonato, Silvio, eu acho que ele muda de figura, né? Porque sem o
rebaixamento agora, que seria uma competição paralela, desinteressante, mas paralela, né, a questão da sobrevivência, esse campeonato é basicamente a dupla Grenal contra o Caxias. Quem vai pegar o Caxias na final? E aí, Ribeiro? Eu já disse que eu gostaria que o Caxias fosse considerado campeão, mas não vai rolar. Então, acho que o fato de as equipes não serem rebaixadas vai dar um alento, embora vai dar um desequilíbrio muito técnico, porque os times do interior vão com equipes quase juvenis, né? Não vão porque não tem, Ribeiro. Não, mas o que eles têm aí... de base. Algumas têm. Algumas têm, mas eles vão com arremedo, eles vão com o que tem, apenas para cumprir uma formalidade, uma formalidade de cumprir o contrato da televisão. E é isso aí. Então, eu sinto que isso pode acabar tirando do Caxias qualquer chance de conquista de título. Enfim, mas não tendo rebaixamento já é alguma coisa. Mas ele perde um pouco realmente do interesse. O Kleber tem razão. A disputa agora é dupla Grenal e Caxias, na parte de cima. Os outros clubes, numa ponta intermediária. E quem corria risco já sabe que não vai ser rebaixado. Quer dizer, esta que é uma disputa que daqui a pouco também envolvia 5 ou 6 times, ela desaparece. Sob esse aspecto, Maicá, o campeonato acaba sendo desinteressante. Mas ano que vem, né, cai em 4. Então, pessoal, é bom... Se preparem bem, né? Porque 4 rebaixados é um número grande, de 14. E olha, Silvio, eu acho que terminar o campeonato tendo condições sanitárias, né? Não tendo risco a ninguém, a nenhum jogador, a público, profissionais da imprensa, enfim. Acho legal, acho que os clubes precisam disso também, né? Na questão financeira, é importante. A gente está falando de um negócio também, apesar de mover um monte de paixão, enfim. E claro, fica um pouco meio sem graça essa questão, né? Porque agora vai ser uma briga ali entre Grêmio e Inter para chegar à final contra o Caxias. Teremos a disputa do título e tal. Agora, eu acho que ainda acho salutar a questão de definir uma data, né? De ter uma posição fixa para parar, que era uma coisa que eu vinha cobrando e cobro ainda, por exemplo, da CBF, para dar uma data, dar uma definição sobre quando vamos falar sobre futebol, quando vamos falar de Brasileirão, como foi a Premier League, por exemplo. E, enfim, assim que possível voltar ao futebol, melhor, né? Vai ser bom para os clubes também, se não tiver risco. Acho que agora não é o momento nem de pensar ainda em treinamentos. E se estabelecendo isso, fica bom para todo mundo se programar e planejar o seu ano. Agora, a Itália, Silvio, a partir de 12 de junho, deve voltar ao campeonato italiano. É uma notícia, né? A Alemanha... teve um pequeno aumento, de contágio assim que passou a flexibilizar o comércio, né? Falar sobre a liberar mais as pessoas para irem às ruas. Mas está mantida ainda para sábado o reinício, né, do campeonato alemão, para esse sábado. E a Itália, 12 de junho, se não me engano, e a Espanha também já está com uma data planejada aí para retorno de os treinos já voltaram, né? As equipes estão treinando na Espanha. E agora falta uma data definitiva para o Campeonato Espanhol voltar. Só que vale lembrar, todo mundo está nos assistindo. A situação aqui é diferente, né? Nós estamos aqui chegando ao pico. E lá eles estão saindo, né? Saindo desse pico de contágio. Bom, eu acho que a proposta da federação, de algum modo, ela vai fazer com que as outras federações também se movimentem. Já sabendo o seguinte, não dá para fazer futebol em maio e em junho. Pensa-se em julho, mas até com a possibilidade de ter que avançar um pouco mais adiante nessa data, dependendo do que acontecer com o coronavírus. Agora, teve, para ir para o final, eu estava ouvindo hoje Silvio! O nosso colega, sim, diga. O Márcio Chagas levantou a placa lá, deu mais 10 minutos, vamos até 2h05 hoje. Então tá, então eu quero colocar essa questão aqui para você, eu sei que o Ribeiro está querendo falar aí, ó, que o nosso colega Leonardo Oliveira, da Zero Hora, ele fez uma matéria com James Freitas, que foi o auxiliar do Roger, né? Auxiliar do Roger, do Mano Menezes, coisa assim. E o James disse uma coisa, preparem-se, porque o futebol vai voltar mais lento. A gente vai ter que conviver com esta realidade a partir do momento em que voltar o futebol no Brasil. O que me parece tá adorando, hein?
O que me parece uma coisa razoável de se compreender, né? Porque os jogadores, ao invés daquele período normal de férias, onde eles inclusive jogam sempre o futebol, agora eles vão ficar 2 meses, 3 meses com uma preparação física, especialmente, quase que embrionária. Então, Ribeiro, isso vai acabar, pelo que entende o James Freitas, que é um especialista, é um profissional da área, que o futebol vai voltar mais lento a partir de julho ou agosto no Brasil. Eu adoraria que fosse isso. Se for fazer uma comparação com a Fórmula 1, em determinado momento, né, a Federação de Automobilismo teve que fazer uma regra que aproximasse os motores para tornar a competição mais competitiva. No futebol, ele se tornando mais lento, ele vai privilegiar a técnica, né? Porque os jogadores terão um pouquinho, segundos a mais, né, para exercer a sua técnica, o que é, para mim, muito bem-vindo para esse futebol só de pura força e velocidade que ele deixa a desejar. É o que eu acho. E aí, Kleber? Olha, eu acho que é mais uma pré-temporada em meio à temporada, né? Um recomeço, mas é melhor que nada, né? Não é o momento ideal, né? Eu acho que até os estaduais servem para isso, né? Quem sabe lá, quando chegar o final do ano e começar o Campeonato Brasileiro, se é que vai começar lá no final do ano, né, Silvio? A gente esteja num nível técnico melhor. E a gente vê aí, a gente estava discutindo isso ontem, né? O Internacional era um time que estava começando a engrenar, estava começando a decolar, né? Assimilando as ideias do Kudê e tendo fôlego, tendo, né, uma maneira, um comportamento físico adequado para exercer isso, né? E o Grêmio, pelo condicionamento de um Thiago Neves que não aconteceu, de um Maicon que perdeu força e está perdendo espaço no time do Grêmio, e pela lesão do Jean-Pierre, a parada foi providencial para o Grêmio, né? Pena que é uma parada vai ser de 3 meses e meio. Era um Grêmio lento, Maicá. A gente falava sobre isso, os movimentos do meio-campo do Grêmio eram lentos, ao contrário de tempos anteriores. E o Internacional estava chegando num pico extraordinário em termos de intensidade, né? Desse movimento rápido, de marcação avançada, pressionando o adversário, e talvez a gente não veja isso no Internacional logo que o futebol voltar aqui no Brasil. E tem uma questão também da parte de lesões, né, Silvio? Lesões físicas, aí, musculares, que podem acabar acontecendo. Vai ser realmente um retorno mais lento e acho que até vai todo mundo dar uma segurada justamente por isso. Nenhum jogador fica tanto tempo sem contato com a bola, né? 50 dias, como aconteceu. Eles tiram férias no final do ano, alguma coisa de lesão assim, mas vai ser diferente realmente. Bom, assim que voltar, eu acho que vai ser uma grande alegria para todo mundo, vai ser um alento, né? A gente espera que seja com todas as garantias, que não seja uma coisa apressada, que seja seguro para todo mundo. Mas eu acho que, olha, lento ou não, Silvio, o pessoal quer ver a bola rolar logo, assim, vai todo mundo matar a bola, a saudade da bola, né? E tem um cuidado também sobre questões musculares, lesões, enfim. E essa parada, como tu bem disse, Silvio, foi prejudicial para o Inter mesmo, né? O Inter tava chegando a um pico ali de parte técnica, aquela questão do Edenilson ter sido colocado por dentro ali, resolveu todo o meio de campo do Inter. O Inter estava, para mim, pintando como favorito do grupo, né? Para terminar em primeiro no grupo da Libertadores. Enfim, mas aí são questões que são maiores que o futebol, né? A gente teve realmente que parar e faz todo sentido. Eu não sei se antes o Ribeiro queria dizer alguma coisa, mas a verdade é que a gente vai ter futebol em dezembro, em janeiro, fevereiro já tem normalmente, mas a gente vai encerrar o ano com futebol e iniciar, Ribeiro, o ano com futebol. Preparem-se para um calor danado com um futebol um pouco mais lento. Eu vou dizer o seguinte, eu ainda aço no dedo algumas coisas, né? Depois que o ano passado nós tivemos a Copa América, os jogadores receberam férias de 15 dias, e aí chegou no final do ano, essas férias não foram descontadas, eles tiveram 30 dias de novo. É um paternalismo, é uma coisa assim que não existe no nosso futebol, sabe? Que eu custo a crer algumas coisas, né? Custo aqui. Vai ter personagem muito importante no nosso futebol que não vai abrir a mão da praia quando chegar o verão, viu, Silvio? Pensa assim, Kleber?
Vai ser um ano difícil, né? Eu quero saber das férias aqui no Bairrista, né? Que eu não vou ficar fazendo jogo, né? Dezembro. Eu quero saber se o Bairrista chega até o Natal. Isso sim que eu quero saber. É mesmo? Eu acho que chega. Eu acho que tá bem calçado, viu? Olha. Uma outra informação, tem uma reunião amanhã da Conmebol para tratar de Libertadores da América, né? Eu não sei se isso é exercício de futurologia, mas ontem o jornal El Observador do Uruguai está analisando o plano B da Conmebol, que é justamente esse, de colocar no Uruguai, né, a Libertadores da América, fazer um intensivão aí e resolver a Libertadores da América. Se essa for a ideia que será colocada em prática, olha, Campeonato Brasileiro, eu não sei quando é que vai ser realizado, se o Grêmio, Inter, Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras tiverem que fazer uma temporada no Uruguai para matar a Libertadores. Olha, para ir para o encerramento do programa, olha só, o mercado financeiro, o dólar está chegando a 5,93. Semana que vem ele bate no 6. Deu uma caidinha agora, tá em 5,92. Eu sou ignorante nessas coisas de valores de moedas e tal. Eu não consigo entender. O mundo cai, só que o dólar nunca cai. É uma coisa assim que eu não consigo. Quando é que tu viu o banco perder? Nunca. O banco não perde nada, é a mesma coisa. Os investidores aguardam vídeo ministerial com cautela, investidores. E a aprovação do Trump decai, está em queda, em função do coronavírus, e ele já está sendo superado nas pesquisas pelo Biden. Quer dizer, são coisas que vêm pela frente ainda. Tem muita coisa ainda realmente para acontecer. Um filmezinho para vocês verem, né, durante a tarde. A Mulher de Preto, suspense, um pouquinho de terror. Eu não sou muito fã desse estilo, mas esse é muito bom, final surpreendente. A Mulher de Preto é com aquele menino que fazia o Harry Potter, ou não sei o quê. Ratcliffe, aquele e tal. Sim. Recomendo, tá? Muito bom. Sem spoiler, né? Alguma recomendação, Kleber? Não, só queria mandar um abraço para o meu amigo Rafael Santos, professor Rafinha, que está de aniversário hoje, completando 40 anos, é um garoto, né? E lembrar que hoje é aniversário de nascimento de Ângela Maria, né? Opa! Ó, rapaz. E se eu não me engano também, né, Silvio, de Stevie Wonder, mas isso aí, essa é a informação. 70 anos de Stevie Wonder. Muito bem, quer dizer, estamos bem realmente nessa parte hoje, isso é a lembrança de grandes ídolos da música. Algum recado teu aí para fechar, Maiká? Estamos indo pro final. Vou dar uma dica então, pessoal aí que gosta de séries políticas, enfim, The Looming Tower é uma série da Amazon, né? É baratinho para assinar aí o Amazon Prime, tem um monte de série boa lá, tem The Office, enfim. E o The Looming Tower é um livro vencedor do Pulitzer que mostra todas as cagadas que os Estados Unidos cometeram, né? CIA, FBI, politicamente, todos os erros dos Estados Unidos, desde o atentado à embaixada em Nairobi, que acabou, né, culminando no 11 de setembro. Então, é uma série muito legal para quem gosta aí de bastidores da política, enfim, quem se interessa por esses fatos históricos. O nome é The Looming Tower. Aqui nesse programa não se fala palavrão. Isso é importante. Perdão. Então, liberados cada um de vocês aí para o almoço. Tchau, tchau. Voltamos amanhã com o Bairrista FC.